Quem acha que a agenda neoliberal do Bolsonaro compra a tolerância com as suas loucuras? Paulo Guedes, com seu AI-5, acaba de mostrar ao mercado que é tão idiota quanto o chefe. O Brasil está queimado no mundo inteiro, pessoal. Bolsonaro atrapalha os negócios. O Blog da Cidadania, ao meio-dia, está no ar. Hoje nós vamos falar de um impressionante esgarçamento das condições de governabilidade do Bolsonaro, e é bastante impressionante a união que está havendo entre todos no Brasil. O Bolsonaro, ele conseguiu a façanha. Minha amiga, meu amigo, vocês vão ver o que eu vou transmitir nesta live aqui. Não é uma opinião do Eduardo, que vocês vão ouvir hoje. É impressionante a forma como esse sujeito conseguiu unir o país contra ele. Ele uniu direita e esquerda, ele uniu empresários, ele uniu parlamentares de vários partidos, praticamente todos os grandes partidos contra ele. Ele uniu a cúpula do judiciário, e não é a cúpula só o STF, não. Ele uniu as cortes superiores, STJ e STF contra ele. Ele conseguiu unir também a classe empresarial e a mídia de direita. Gente, a mídia de direita, a Globo, a Folha de São Paulo, veículos que apoiaram a ditadura militar. A Folha de São Paulo emprestava carro de entrega de jornal para transportar presos para serem torturados durante a ditadura militar, tá? A Globo era a voz do regime militar, pois ele conseguiu comprar encrenca até com essa gente. É impressionante, eu confesso a vocês que eu não imaginava que acontecesse isso com o governo Bolsonaro, porque é um governo de direita. Ele colocou um ultraliberal, o Paulo Guedes, para entregar as nossas cabeças ao capitalismo, entregar a cabeça do povo brasileiro ao capitalismo predatório. Então, realmente, eu pensava assim, ele vai se acertar com eles, né? Eles vão todos se acertar, como sempre, como fez o Fernando Henrique, se vendeu. Eu comparo o Fernando Henrique àquele sujeito que assumiu a Fundação Palmares lá, um homem negro, dizendo que não existe racismo no Brasil, né? Eu comparo o Bolsonaro, aquele sujeito lá, e, na verdade, o Fernando Henrique, aquele sujeito lá, porque o Fernando Henrique é um sujeito de esquerda, né? Ele tem uma origem de esquerda, e aí ele realmente decidiu fazer o mesmo papel que aquele sujeito da Fundação Palmares, e negar tudo que ele sabe que é verdade, tudo que ele mesmo sentiu na pele da direita. Inclusive o Fernando Henrique foi junto com o José Serra e outros tucanos, dos que sofreram na mão da direita durante o golpe de 64, e até com esses, o Bolsonaro conseguiu se encrencar, esses que deram sempre um jeito de acabar se compondo com o mercado, com o capital, porque eles ficam ricos, enriquecem, como o Fernando Henrique Cardoso enriqueceu na presidência da República, entrou com um patrimônio modesto, com uma condição modesta como presidente, saiu multimilionário com apartamento em Paris, não era triplex no Guarujá, não, era apartamento em Paris que ele ganhou. São fazendas e negócios enormes que o Fernando Henrique Cardoso tem. Até hoje nunca ninguém criou caso com ele. Por quê?
Porque ele foi favorável aos mais ricos, fez o que sempre fizeram no Brasil, tirou dos pobres para dar para os ricos. O Bolsonaro não. O Bolsonaro, apesar de ele conduzir uma política econômica ultraliberal, ultraneoliberal, de destruição de direitos, de transferência de renda do pobre para o rico, nem assim, vocês vão ver nessa edição, alguém pode estar pensando que eu vou dar aqui as minhas opiniões, né? Ou não, eu vou apresentar fatos aqui. Eu não vou dar minhas opiniões sobre o Bolsonaro e sobre o caminho que ele está indo e sobre a queda iminente do Bolsonaro. Não, eu não vou dar minha opinião. Eu vou relatar fatos para vocês, e são fatos que falam por si mesmos. A gente começa com aquela questão envolvendo a Folha de São Paulo, que eu acho que foi uma das brigas mais sem sentido que o Bolsonaro comprou. Gente, olha, eu digo para vocês que eu não consigo entender como é que o Bolsonaro foi fazer essa besteira de se indispor com o Globo, com Folha de São Paulo, com Estadão, com Veja. Eu não entendo, porque esses veículos são veículos que sempre apoiaram a direita, não é? Então, o Bolsonaro, ele pega e arruma encrenca com aqueles que seriam os seus porta-vozes. A Folha, o Estadão, a Globo, eles seriam os porta-vozes do Bolsonaro, se ele quisesse, mas acontece que ele não está fazendo nada que desagrade essa mídia. Pelo contrário, as políticas públicas dele, as medidas econômicas dele vão completamente de acordo com aquilo que a mídia de direita quer. Tanto que a Folha de São Paulo, pouco tempo atrás, escreveu um editorial se desmanchando em elogios ao Paulo Guedes. Uma coisa horrível, porque, na verdade, as medidas que eles estão tomando, o Paulo Guedes, o Bolsonaro, e as que vêm por aí o ano que vem, são as medidas que tocaram fogo no Chile, que estão incendiando aqui a América Latina. E essa mídia não enxerga isso. Ela não enxerga simplesmente que de acabar com direitos trabalhistas, como estão fazendo, acabar com as aposentadorias, acabar com os programas sociais, tudo isso que eles estão fazendo, entregar o país, privatizar tudo. A gente vê o que é a telefonia hoje no Brasil, que custa uma fortuna, é ruim a nossa telefonia, é cara, a nossa internet é uma droga, nós temos uma internet de quarta geração, quando o mundo inteiro desenvolvido já tem internet de quinta geração, a gente não tem um avanço que já está consolidado no mundo inteiro, a gente não tem no Brasil. Por quê? Porque mesmo vendendo tudo para o mercado, entregando tudo a preço de banana, mesmo com o Fernando Henrique Cardoso tendo entregue a telefonia brasileira a preço de banana, ele entregou a telefonia brasileira para os tubarões internacionais, Telefônica na época e tantos outros, ele entregou por 18 bilhões de dólares toda a telefonia, toda a estrutura da Embratel, do sistema Telebrás, ele entregou tudo por 18 bilhões. Na avaliação mais conservadora, toda a telefonia do Brasil valia, naquela época, pessoal, alguma coisa em torno de mais de 100 bilhões de dólares. Ele entregou por 18. Então, o que o Bolsonaro ia fazer, ele poderia estar se entendendo muito bem com Folha, estarem todos abraçados, fazendo almoços com ele, como era no tempo do Fernando Henrique. Os donos da grande mídia iam para o Palácio do Planalto, ou para a residência oficial do governo, no Alvorada, iam lá para café da manhã, para almoço, todos abraçados, conversando, todos amigos, falando mal do PT, do Lula, ali e fechando os acordos. O Bolsonaro, ele não está
brigando com essa mídia em prol dos nossos direitos. Se ele estivesse sendo atacado pela mídia, criando problema com a mídia, para impedir que privatizasse tudo, para tornar os serviços cada vez piores e mais caros no Brasil, se ele estivesse defendendo os direitos trabalhistas e por isso estivesse sendo atacado pela mídia, eu ia me tornar bolsonarista desde criancinha. Eu ia defender o Bolsonaro. Olha, é de direita, é de esquerda, ele está defendendo o povo, então a gente tem que ficar do lado dele. Eu faria isso, né? Acontece que, pelo contrário, ele está fazendo tudo que a mídia quer, tudo que os banqueiros querem, tudo que os grandes empresários querem, e tudo aquilo que fez o Chile pegar fogo, o melhor país da América Latina que está pegando fogo. Então, o Bolsonaro começa a arrumar essas brigas e aí começa a fazer uma coisa que ninguém quer. Ninguém quer isso, à exceção dele, dos filhos e de um grupelho desse tamanhinho de pervertidos, de tarados, que querem a ditadura militar de volta no Brasil. O empresariado, a imprensa, o judiciário, o legislativo, principalmente o legislativo, não querem. O que você tem é um grupo hegemônico no Ministério Público de procuradores de extrema-direita, como Dallagnol, fundamentalistas religiosos, que se misturaram ali com seitas neopentecostais ali e construíram um movimento de extrema-direita no Ministério Público e nos tribunais inferiores, nas instâncias inferiores do sul do país. Basicamente, do sul do país. Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Ali se criou um movimento de extrema-direita envolvendo instâncias do judiciário e uma parcela muito forte, pelo menos uma parcela que tem um grande domínio sobre o Ministério Público, afinada com o governo Jair Bolsonaro, afinada com a extrema-direita representada pelo Jair Bolsonaro e por setores militares. Então, esse grupo aí, ele não é representativo de nada. E com o fundamentalismo religioso, com uma agenda de costumes maluca, racista, contrária a homossexuais, esse grupelho que não representa nada, mas que conseguiu se tornar muito forte por conta de encantar uma parcela endinheirada da população, que vendo a distribuição de renda que vinha acontecendo nos governos do PT, resolveu se agarrar à extrema-direita. Muito bem, aí entra o Bolsonaro querendo retrocessos democráticos no Brasil e ele começa a se agarrar a militares radicais. E aí ele começa a desagradar os demais poderes. Então, nós temos uma matéria hoje na Folha de São Paulo que fala do movimento que está se formando, começa a dar uma ideia do que eu vou retratar aqui, do movimento que está se formando contra o Bolsonaro para mandá-lo para o inferno, para tirá-lo da presidência da República e mandar ele ir dizer as suas loucuras lá em algum outro lugar, longe da administração pública. Matéria da Folha de São Paulo: defesa de autoritarismo pelo governo Bolsonaro preocupa demais poderes. Fala de Guedes sobre a AI-5 gera reação e deputados veem com desconfiança projeto que isenta militares de punição. O que acontece? O Bolsonaro, os filhos dele, e agora até o ministro da Economia, que era o queridinho da mídia, demonstraram que eles têm intenções malucas aí, ligadas a
a atos institucionais da ditadura militar que fecharam o Congresso. Então, vocês imaginam essa afronta do bolsonarismo ao Congresso Nacional, falando em medidas, em um ato institucional da ditadura militar, cuja primeira medida foi fechar o Congresso. Quando foi editado o ato institucional número 5, em 1968, a primeira medida da ditadura foi fechar o Congresso. Eles baixaram o ato. No mesmo dia, eles fecharam o Congresso Nacional. Vocês imaginem como é que os deputados e senadores estão se sentindo. E aí diz a matéria: os reiterados flertes do governo Jair Bolsonaro com símbolos autoritários ampliaram o clima de desconfiança no legislativo e no judiciário e reforçaram a avaliação nesses dois poderes de que a estabilidade e a segurança jurídica e institucional do país dependem cada vez mais do Congresso e do STF e menos do Palácio do Planalto. A reação imediata dos presidentes do Supremo teve caráter quase que pedagógico, avaliam congressistas e ministros das Cortes Superiores. A Folha de São Paulo apurou que, mais do que reforçar a defesa da democracia, o presidente do Poder Judiciário Brasileiro, Dias Toffoli, e o presidente da Câmara dos Representantes do Povo, chamada Casa do Povo, que tem 513 deputados, o Rodrigo Maia, atuaram para estabelecer limites, freando a escalada retórica autoritária do governo. Não se esqueçam, não vamos nos esquecer o seguinte: quem é o Rodrigo Maia? Você vai dizer, eu vou lhe explicar quem é o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, ele foi eleito para comandar a Câmara dos Deputados pela maioria esmagadora da Câmara dos Deputados. Ele tem legitimidade para falar em torno da maioria da Câmara, tá certo? E aí, uma declaração do Dias Toffoli foi dada naquele momento. O AI-5 é incompatível com a democracia, quando Paulo Guedes falou em AI-5, e não se constrói o futuro com experiências fracassadas do passado, disse o presidente do Supremo na terça-feira, 26, em Maceió. No dia seguinte, na quarta, em um evento no STJ, Toffoli afirmou que a Justiça Federal é uma das grandes garantidoras do Estado Democrático de Direito e disse: se hoje temos uma democracia forte, isso se deve em grande medida à atuação do Poder Judiciário no reconhecimento e na reafirmação dos direitos das pessoas. Nunca é demais lembrar que a democracia deve ser diuturnamente defendida e reafirmada por todos nós como grande legado, e um legado não admite retrocesso. A Folha, o vice-presidente da Câmara, Marcos Pereira, do Partido Republicano de São Paulo, afirmou que o Congresso, o Judiciário e a sociedade brasileira jamais faltarão com a democracia e não há mais espaço para regimes autoritários no nosso país. Só quem não tem memória poderia apoiar algo nessa natureza. Na terça, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que o uso recorrente... Olha só, pessoal, que eu vou ler agora, tá? Isso ele disse... Isso está gravado, a Folha está relatando, mas não é a Folha não está inventando nada. O Rodrigo Maia disse isso. Rodrigo Maia, que é aquele que decide, por exemplo, sobre o encaminhamento de uma CPI ou de um pedido de impeachment, tá? Então, vamos lá. Na terça, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, disse que o uso recorrente dessas ameaças por integrantes da gestão Bolsonaro gera insegurança sobre o intuito, a intenção do governo ao ficar falando dessa coisa de AI-5, cuja primeira medida desse ato institucional tomado pela ditadura militar em 1968, cuja primeira medida foi fechar o Congresso, a Câmara e o Senado. Tem que tomar cuidado, disse o Rodrigo Maia,
porque se está usando um argumento que não faz sentido do ponto de vista do discurso. E como não faz sentido, acaba gerando insegurança em todos nós sobre qual é a intenção por trás da utilização de forma recorrente, ou seja, toda hora, ora pelo filho do Bolsonaro, ora pelo outro filho do Bolsonaro, ora pelo Paulo Guedes, ora pelo próprio Bolsonaro, qual é a intenção por trás da utilização reiterada toda hora dessa palavra, afirmou o presidente da Câmara. A declaração do Paulo Guedes, na segunda, de que não é possível se assustar com a ideia de alguém pedir o AI-5 diante de protestos aqui no Brasil, como os do Chile, foi recebida de imediato com um certo grau de descrença por integrantes do Congresso. A primeira reação de muitos deputados e senadores foi a de desconfiar da possibilidade de Guedes ter acenado ao ato editado em 1968, no período mais duro da ditadura militar. Em seguida, diante da veracidade, os congressistas, eles chegaram a falar, não, Guedes não falou isso, ele não é louco de falar uma coisa dessa. Ele falou, né? Depois apareceu o vídeo dele falando isso. Em seguida, diante da veracidade das falas, até mesmo congressistas alinhados à agenda do Bolsonaro, ou seja, senadores e deputados que apoiam o Bolsonaro, disseram que o chefe da economia havia pecado por ter extrapolado aquela que seria a sua principal função, ficar de boca fechada. Um deputado da base do governo disse à Folha, em tom de ironia, que Guedes não pode nem escolher se o seu café será servido com ou sem açúcar. Seu dever é trabalhar pela estabilidade a qualquer custo, ou seja, não criar problema, não dar declarações que preocupem investidores. O que vocês acham que o sujeito... Olha, eu vou construir uma fábrica no Brasil. Bom, só que o ministro da Economia falou que podem fechar o Congresso lá, fechar o Poder Judiciário, confiscar os bens das pessoas. Você vai colocar o seu dinheiro naquele país? Né? Embora o Bolsonaro não tenha comentado a declaração do auxiliar, do Paulo Guedes, ele ficou caladinho e ele já tinha dito outras coisas assim nesse sentido, o filho dele também. Mas a coisa não ficou só por aí. Né? O AI-5, todos já sabem o que foi, as medidas que tomou, e o negócio é que, vamos ver aqui, a ação do Bolsonaro, essa ação contra a Folha, aliada às palavras do Paulo Guedes, do filho e do próprio Bolsonaro, exaltando a ditadura, isso criou um clima que está bem explicado por dois ex-ministros do Supremo e alguns outros especialistas que dizem o que é que pode acontecer com Bolsonaro e o que é provável que aconteça com Bolsonaro, e depois nós vamos passar por empresários. Quem são os empresários que não engoliram isso, que estão por aqui do Bolsonaro, e qual é o clima real no Congresso em relação a ele, verbalizado pela presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebet, que é simpática ao Bolsonaro e que, pelo jeito, pulou fora, e ela dizendo o que vai acontecer com o Bolsonaro. Não sou eu que vou dizer, são empresários, são juristas, são ex-ministros do Supremo, e são pessoas como essa Simone Tebet, que podem simplesmente aprovar o impeachment dele. E aí vamos ver se eu estou exagerando ou não. A exclusão da Folha, após promessa do Bolsonaro de uma licitação da presidência que não vai contemplar a Folha de São Paulo, porque ele não quer ler a Folha, segundo esses ex-ministros do Supremo e do STJ, configura ação ilícita, desvio de poder e fere o decoro do cargo, segundo esses especialistas consultados, incluindo ex-integrantes dos tribunais superiores. A meu pensar, diz
Carlos Aires Brito, ex-presidente, ex-ministro do Supremo, a meu pensar, não se trata em rigor de uma licitação, mas de uma ilícita ação, escancaradamente desrespeita a lei de licitações, que resume e sintetiza muito bem os próprios princípios diretamente constitucionais da matéria. O ex-ministro do STJ, Gilson Dipp, avalia que o ato do Bolsonaro fere princípios constitucionais como da impessoalidade e da moralidade, desrespeita as leis de licitação e de improbidade administrativa, além de ir contra o decoro do cargo. A lista que ele fez de jornais que ele vai comprar cita 24 jornais e 10 revistas, e a Folha não está lá, e, ao ser procurada pela reportagem, a Presidência da República não informou o motivo da ausência do jornal na licitação e qual o critério adotado, porque ele precisa... Veja bem, existe no país uma coisa chamada... Isso eu falei na live de ontem, mas só vou falar rapidamente, porque deve ter gente que não assistiu. A lei de licitações, ela precisa ser cumprida. Você fazer uma licitação como gestor público é extremamente delicado. Você, como gestor, você pode parar na cadeia se você manipular uma licitação. O presidente, o governador, o prefeito, ele não pode... Qualquer funcionário público que ele vai conduzir uma licitação, ou que ele manda fazer uma licitação, ele não pode... Uma licitação é uma concorrência para comprar algum bem ou algum serviço com dinheiro público. Ele não pode, de maneira nenhuma, nem favorecer, nem prejudicar ninguém. Se ele fizer isso, é um ato de improbidade administrativa, é corrupção. Entende? Ele não tem poder para fazer isso. Ele precisa fazer tudo bonitinho, e aquele que der o melhor preço, a melhor condição, ganha, e ele tem que escolher, ele tem que abrir, ele tem que escolher aquilo que ele vai comprar dentro do que há de melhor. Então, vamos ver, ele quer comprar jornais que têm informações, tá? Jornais que têm capacidade de produzir conteúdo. Então, aí... ele vai escolher a Folha, é o maior jornal do Brasil, é o que tem mais público, né? É o que tem mais recursos, é o maior jornal do país por qualquer critério, são 300 e tantos mil leitores que tem a Folha, pagantes, inclusive, fora o que é lido pelos não pagantes, né? E ali, esse veículo, ele tem uma... expertise, como chamam, tem uma técnica e tem os recursos e os requisitos para, evidentemente, ser comprado, está entre os veículos que o Planalto tem que comprar para fazer essa licitação, justamente pela qualidade do veículo em termos técnicos, né? Não vamos nem falar de termos políticos nem nada. Eu também não gosto de um monte de coisa que a Folha faz. A Folha encarcerou o Lula, a Folha ajudou a derrubar a Dilma, porém, se você vai fazer uma licitação para um veículo que tem uma grande audiência, você tem que contemplar, não tem jeito. É impositivo ao governante. E aí ele disse tudo aquilo que a gente sabe que ele dizia sobre a Folha, e aí os especialistas dizem, de acordo com Aires Brito, os atos da administração pública precisam ser regidos pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e igualdade. Portanto, ele diz que é possível concluir com extrema facilidade que a retirada da Folha do processo de concorrência não tem a menor justificação objetiva. E a subjetividade, o personalismo, a fulanização, as preferências pessoais do administrador público, tudo isso não conta como categoria jurídica. Pelo contrário, é categoria antijurídica, diz o Aires Brito, para quem o edital que convocou a licitação deveria ser anulado. Já o professor emérito da PUC, Celso Antônio Bandeira de Mello, diz que a retirada do jornal, do processo, é um ato nulo e constitui um desvio de poder. Você não pode excluir uma pessoa porque você não gosta dela ou porque te critica. Isso não tem nada a ver com as razões jurídicas da exclusão. Então, é claro que se trata de um ato nulo, diz o Bandeira de Mello.
Desvio de poder é o uso de uma competência para alcançar um resultado, diferente daquilo previsto na regra de competência. A regra de competência não é prevista para alguém perseguir outros ou a empresa. Portanto, é um ato aberrantemente nulo, acrescenta o especialista. Para a Bandeira de Mello, o fato de estar configurado desvio de poder faz com que seja possível a formulação de um pedido de impeachment de Bolsonaro. É como se alguém dissesse: eu quero verificar o que vai acontecer comigo e vou praticar um desvio de poder chocante. E é um ato repugnante, na verdade, concluiu o Bandeira de Mello. O ex-ministro do STJ, Gilson Lippe, afirma que ficou patente que o objetivo do presidente é promover uma retaliação política em razão da cobertura crítica do jornal, o que configura uma censura expressa. É tão inadmissível o ato que fere inúmeros princípios constitucionais e inúmeras normas legais. Olha, eu vou repetir isso para as pessoas entenderem por que eu estou lendo isso aqui. Eu estou falando sobre especialistas que ganham a vida dizendo o que é legal e o que é ilegal. E eles estão dizendo o seguinte: o que o Bolsonaro fez, não só nesse caso da Folha, tem outras coisas que eu vou falar, não vou falar só desse caso da Folha. O que o Bolsonaro fez é tão inadmissível o ato que fere inúmeros princípios constitucionais e inúmeras normas legais, além do próprio decoro da presidência da República. Parece que o presidente Bolsonaro conseguiu, num ato só, trazer uma série de consequências jurídicas, legais e constitucionais. Se ele quisesse fazer isso de propósito, ele não conseguiria. Uma mera declaração faz incidir sobre ele o ferimento de inúmeros princípios legais e constitucionais ao mesmo tempo, afirma esse ex-ministro do STJ, Gilson Lippe. Então, o que ele está querendo dizer, em resumo, é o seguinte: o Bolsonaro fez tanta coisa errada, mas tanta coisa errada, crimes, que é difícil escolher por qual crime processar ele para pedir o impeachment dele. E aí você vai dizer: mas eles querem o impeachment dele? Eles vão votar? Porque não vão votar, vão proteger ele. Então, aguarde mais um pouco que nós vamos chegar lá. É só escolher quem tem legitimidade para acioná-lo na justiça. Tem tantas infrações que é só escolher. E acho que tem que se propor, mesmo com todas as dificuldades, de se processar o presidente da República. Tem sim que promover essas ações, entulhar a presidência da República de ações. Ele é o líder e se manifesta por todo um governo totalmente autoritário. Ainda segundo esse ministro, a infração de normas como leis de licitação e de improbidade administrativa, são cabíveis de punições específicas, até mesmo o impedimento do presidente. E eu lembro a esse ministro que não é nada difícil derrubar um presidente. Basta que o Congresso queira. Né? A lei de porque, como ele já deu muitos motivos, formular um pedido de impeachment do Bolsonaro hoje é a coisa mais fácil que tem. Qualquer um faz. Eu faço, você faz. A gente pega uns modelinhos aí, pega uns advogados aí, militantes, você faz, protocola lá e já era. Não pegaram aquela Janaína Pascoal, uma jurista jurista, diz ela, né? Uma jurista medíocre, fizeram uma peçazinha fraca, com invenções contra a Dilma Rousseff e derrubaram a Dilma. O que precisa é o Congresso ter o clima. Há esse clima? Nós vamos chegar lá. A falta de decoro está entre os casos explicitados na lei de responsabilidade, que também pode levar ao impeachment. Está tudo na lei, não estamos inventando nada, concluiu o Lippe, o ex-ministro do STJ. O grupo Prerrogativas, que reúne mais de 400 especialistas de direito, também se manifestou sobre o tema. Em nota, os seus integrantes afirmam que a exclusão da Folha do processo licitatório faz do Estado instrumento de vingança do Estado brasileiro, faz do Estado um instrumento de vingança pessoal do presidente da República. Quer dizer, ele não é dele, ele não pode usar aquilo ali como se fosse dele. O presidente da República, ele é um funcionário público.
Vamos começar daí, vamos entender. O presidente da República, ele não é dono de nada, ele não é um rei, ele não é um imperador, ele é um funcionário. O Lula era um funcionário, a Dilma era uma funcionária, o Fernando Henrique era um funcionário, o Collor era um funcionário, o Sarney era um funcionário, o Bolsonaro é um funcionário graduado, é o funcionário público mais graduado do país. É imperativo que o ato administrativo de exclusão sumária do jornal seja revogado, assim como é imperativo que o Poder Legislativo, no seu papel de fiscalização dos atos do governo, investigue a impropriedade tanto do ato como da fala do presidente da República. Mas aí, Bolsonaro, que já foi, imagina, internacionalmente denunciado ao Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade e foi aceito, né? Mas aí você fala, puxa vida, Eduardo, mas você está falando tudo isso, mas você está jogando conversa fora, porque o Bolsonaro, ele tem a caneta, ele tem o dinheiro, ele é presidente, ele tem apoio, ele tem não sei o quê, tem uma ova. Tá aqui, tem uma entrevista da Simone Tebet. A Simone Tebet é presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. É uma das principais comissões do Congresso e é por lá que passaria um pedido de impeachment do Bolsonaro, uma investigação contra o Bolsonaro. E ela diz o seguinte: se a economia não reagir, o governo não se sustenta, diz a senadora Simone Tebet em entrevista. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça considera falas sobre AI-5 graves e vê com ressalvas o projeto de excludente de licitude. O que acontece? O Bolsonaro, além dele falar de AI-5, ele dá a impressão, segundo está se falando no Congresso, não se fala em outra coisa no Congresso. Olha, as informações estão aí, eu vou atrás das informações. Eu começo todo dia, 6 horas da manhã, para fazer a live ao meio-dia para me informar. Então, eu estou informado, a gente telefona, a gente checa na internet, a gente faz pesquisa, liga para um, liga para outro. Então, aqui, eu estou dizendo para vocês, não se fala em outra coisa no Congresso que não seja a intenção. Qual é a intenção do Bolsonaro? Assim como falou o Rodrigo Maia, ela também falou, o Congresso inteiro só fala nisso. Qual é a intenção do Bolsonaro, da família dele e dos ministros dele de ficarem falando em AI-5 toda hora? Porque o AI-5, o primeiro ato é fechar o Congresso. Vocês acham que o Congresso está gostando disso, pessoal? Vocês entendem? Então, não é questão que o Congresso ficou bonzinho, virou democrático de uma hora para outra. Não é isso. É questão que o Bolsonaro está querendo tomar medidas, cuja primeira medida é caçar todos os deputados e senadores. Tá bom para vocês? Então, vamos lá. Presidente da CCJ, a Simone Tebet, diz que a manifestação do Bolsonaro e de integrantes da sua família e de sua equipe indicando ameaça à democracia podem colocar em risco a continuidade do governo dele. Ela já chegou chutando o pé na porta, avisando para ele. Essa avaliação foi feita pela presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que é onde o Bolsonaro é mais forte, Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul. Ao programa de entrevistas da Folha e do UOL, em um estúdio em Brasília, na quinta, a senadora disse que o país começava a se acostumar com o jeitão de governar do Bolsonaro, falando merda e tal, mas se fiava no equilíbrio dos seus ministros técnicos, como o Paulo Guedes, que era visto como um técnico. Ele não era um sujeito que estava lá para fazer política, tal, como aquele palhaço da educação, como a maluca dos direitos humanos, tá? A Damares, como o imbecil que está na diplomacia, só cometendo gafes diplomáticas, né? O tal do Edson Araújo. O Guedes estava sendo visto, não, esse daí, ele mexe com o dinheiro, sabe, dos grandes empresários, tal, ele mexe com os grandes interesses, esse daí ele não vai fazer palhaçada. Depois foi lá o Guedes e falou em fechar o Congresso.
Foi Guedes quem disse que não é possível se assustar com a ideia de pedir um ato institucional, como o AI-5, que fechou o Congresso, e diante de uma eventual radicalização dos protestos de rua. E aí eles falam, escuta, mas não pode protestar na rua? Que história é essa? Em 2013 protestaram na rua e depois parou os protestos e o país continuou, né? O marco do período mais duro da ditadura militar brasileira, o AI-5 já havia sido mencionado pelo filho do Bolsonaro e como uma resposta se a esquerda radicalizar. Radicalizar, que ele fala, é a esquerda sair para a rua e se manifestar, né? Eles não querem admitir isso. Para Simone Tebet, é difícil entender o que pensa o presidente e a sua família. Se é intencional ou não, está prejudicando a ele mesmo, ela está avisando. Se a economia não reagir até o ano que vem, esse governo não consegue se sustentar, diz a senadora. Olha só, essa gente que vai tratar de um impeachment. Rodrigo Maia tem na mão o poder. Esse que fez todas essas críticas que eu li agora há pouco ao Bolsonaro, e que falou que ele não está entendendo nada das críticas dele, que o que ele fez pode dar impeachment e tal, Rodrigo Maia, é ele que decide. Vocês estão entendendo? Então, não é questão, eu não estou inventando nada, é ele que decide se vai. Essa mulher aí também, eles todos aí que vão decidir se vão votar um pedido de impeachment do Bolsonaro. Tá? E aí, o que dava segurança, ela dizia, para todos nós, investidores, sociedade, democracia, uma obra que dava segurança para os donos do dinheiro, era saber, nas palavras do próprio presidente, que ele é só o técnico e tem 22 jogadores, e que dentre esses jogadores temos ministros preparados, técnicos. Ela fala, não, ele fala umas besteiras, mas o negócio ele não rasga dinheiro, ele não vai fazer loucura. E aí ele começa a falar de fechar o Congresso. De repente, a surpresa de ver o ministro da Economia, que é extremamente competente e preparado, ela diz, se deixar contaminar, espero que tenha sido um lapso dele, mas isso é um ultimato, né? Um aviso. É difícil entender o que pensa o presidente da República e sua família, blefe ou não, esse tipo de declaração é extremamente grave em um país com uma democracia tão nova quanto a nossa. Ou seja, a gente, na verdade, faz pouco tempo que a gente saiu da ditadura militar. Foi em 1985, são 35 anos, né? Que a gente saiu, mas isso em termos históricos não é nada. O Brasil só tem democracia há 35 anos, um país que tem 500 anos. Até 35 anos atrás, o Brasil era uma ditadura. Ninguém podia votar para presidente, nem para governador, e nem para prefeito de capital. Você só podia votar em deputado e senador, e vereador. A democracia é dentre os sistemas mais frágeis justamente porque permite esse tipo de manifestação de qualquer pessoa, então precisa ter muito cuidado, ela diz. E aí eles acham também que, eles dizem o seguinte, até pela fala do presidente, se o Congresso nos der o excludente de licitude para autorizar a polícia a matar à vontade nas manifestações, se o Congresso nos der, diz o Bolsonaro, o que a gente está pedindo, esse protesto vai ser simplesmente impedido de ser feito, disse o Bolsonaro em 25 de novembro, e depois corroborada de maneira infeliz pelo ministro da Economia, o que essa Simone Tebet diz é que o Congresso vai fazer o seguinte, ele quer impedir as manifestações com esse excludente de licitude, é para isso? Então nós não vamos aprovar. E caiu, o Congresso não vai aprovar. Então, ele não vai ter a lei para impedir as manifestações, quer dizer, ele cria os próprios problemas para ele mesmo, e ainda bem, né? Porque se o Congresso apoiasse uma coisa dessa, ia ser gravíssimo. Mas aí, ela chega num ponto que ela diz o seguinte, e aí é muito ao contrário do que vem dizendo Bolsonaro, sobre a economia. O Bolsonaro, a parte da mídia vinha dizendo, não, porque o Bolsonaro é uma maravilha, assim, em termos de economia, o Paulo Guedes é uma maravilha, tal, e elogiando as medidas, e aí você vai vendo que não está acontecendo nada.
Não está acontecendo nada. Você vê que criou emprego, mas é bico. É emprego sem carteira assinada, é carteira verde e amarela, apesar que a justiça vai barrar aquela carteira de trabalho verde e amarela, contrato de trabalho sem direito trabalhista, que o Bolsonaro está tentando aprovar. E aí a Simone Tebet diz o que o Bolsonaro já percebeu, porque ele parou as medidas neoliberais. Se a economia não reagir até o ano que vem, se nós continuarmos com esse PIB pífio e não voltarmos a gerar emprego e renda, se continuamos tendo esses números vergonhosos de desemprego, se voltarmos a ver pessoas nas ruas porque não tem um teto para morar, esse governo não consegue se sustentar. Sabe o que ela está querendo dizer? Nós vamos derrubar esse governo. Nós, Congresso Nacional. E, na verdade, não tem ser. Pessoal, não tem ser. O Bolsonaro ele já demonstrou que não adianta, ele não se controla, ele é um sujeito com problemas emocionais, psicológicos. Os filhos deles são uns moleques irresponsáveis, eles veem tudo como brincadeira. É playboy. Os filhos deles são playboys, mimados, então você não espera que um playboy haja com responsabilidade em relação ao país. O negócio dele é beber, é mulherada, é bancar o valentão, o sujeito anda com uma arma na cintura. Onde ele vai? Foi no hospital visitar o pai, estava com uma arma na cintura. É um moleque. Vocês entendem? Então, esses moleques é carta fora do baralho, e o pai é um desequilibrado. É um sujeito com problemas emocionais e psicológicos. Então, ele não vai mudar o ritmo dele, e ele está querendo fechar o regime, ele está achando que ele vai cair, e ainda por cima, ele está aplicando uma pauta que chamam de pauta de costumes. O que é uma pauta de costumes? É essa questão de moralismo, de atacar a cultura, de perseguir homossexuais, de perseguir feministas, de discriminar negros, né? Você tem, ele coloca agora na Fundação Palmares um negro para falar coisas racistas, né? Sempre vai haver, em qualquer etnia, em qualquer grupo social, alguém que resolve trair os seus por dinheiro. E ele conseguiu colocar um desses lá, dizendo que não existe coisa mais racista no mundo do que negar a existência do racismo. Então, né, pessoal, a gente está vendo aí aquele racista negro, mais racista com o seu próprio povo, que é mais grave, negando a existência do racismo. E aí a gente vai chegar ao principal que está acontecendo. O negócio é o seguinte: você teve um grupo de empresários, uma associação de empresários, que são os maiores empresários do país. Para que vocês tenham uma ideia, essa associação de empresários divulgou uma nota contra ataques à democracia promovidos por Bolsonaro. Mas eles não são quaisquer empresários. O grupo de investidores inclui organizações como a Fundação Lehman, do empresário Jorge Paulo Lehman. Vocês sabem quem é esse sujeito? Isso é um tubarão gigante, branco, personagem que apoiou o golpe de 2016 contra a Dilma, e ele divulgou uma nota pública, junto com outros tantos empresários, contra as ameaças do Bolsonaro à democracia e as medidas dele, e ameaçando um levante empresarial. Isso foi publicado, pessoal, aqui, vamos ver o nome do grupo. É um negócio muito sério aqui, é o GIF. O GIF, Associação dos Investidores Sociais do Brasil, reúne institutos, fundações e empresas
e foi nascido como um grupo informal em 1989. O Grupo de Institutos, Fundações e Empresas foi instituído como organização sem fins lucrativos em 1995. Desde então, tornou-se referência no país no tema investimento privado. E aí tem a nota do GIF no site do GIF. Nota pública 2019, Cidadania e Estado de Direito. Então, eu vou ler o texto. No marco da erosão crescente do nosso ambiente democrático, o ano de 2019 tem sido marcado pela profunda hostilidade oficial, ou seja, do governo Bolsonaro, à atuação do terceiro setor e da sociedade civil no Brasil. Desde o chamado, ainda na campanha eleitoral, para literalmente botar um ponto final em todos os ativismos do país, a atitude predominante do governo federal em relação às organizações de promoção da cidadania e da participação social na vida pública tem sido a de fomentar desconfiança e desqualificação, quando não a sugestão recorrente de criminalização da atuação dos mais diversos atores da sociedade. Sem que se possa surpreender, essa atitude abre caminho para a escalada da estigmatização e da intimidação em múltiplos níveis da vida pública. Ele conclui assim: da calúnia, algo fica, diz um ditado espanhol. Parece ser essa, se não aspirações autocráticas mais profundas, a lógica das ações oficiais de difamação e intimidação do governo Bolsonaro. Nos solidarizamos plenamente com o projeto Saúde e Alegria, por exemplo, lá na Amazônia, e todos os demais agentes de cidadania vitimados por essa postura e tudo mais que o Bolsonaro tem feito. E eles colocam os maiores empresários do país, os mais representativos empresários do país, liderados pelo Paulo Lemann, que é um tubarão, é um sujeito, acho que mais rico, um dos mais ricos do Brasil, contra o Bolsonaro. Eu não sei como é que ele conseguiu isso. Eu vou falar para vocês, eu não sei como o Bolsonaro conseguiu unir tanta gente contra ele. Agora, as condições, porque uma coisa eu vou dizer para vocês. Agora o que é? A Simone Tebet, da CCJ, do Senado, ela diz o seguinte: se o Bolsonaro não fizer melhorar a vida das pessoas, melhorar de verdade, como elas melhoraram durante o governo Lula e o governo Dilma, ele vai cair. E ele vai cair por quê? Porque ninguém quer ser sócio. O ano que vem, por exemplo, é um ano eleitoral. A popularidade do Bolsonaro está desse tamanhozinho assim, ó. Tá? Está desse tamanhozinho assim. Ele diz que não, mas basta você ver as pesquisas. Tem pesquisa feita por amigos dele que mostram que ele tem 1/3 de aprovação. Ele tinha 2/3, agora ele tinha mais de 2/3 de aprovação, agora ele tem de 1/3 para menos, de 1/3 para 1/4 de aprovação, e conforme as coisas vão acontecendo, pessoal, a aprovação dele está caindo mais. Essas últimas medidas que ele tomou aí vocês vejam que para deputados, senadores, para tanta gente falar mal dele, é porque realmente estão falando mal, porque a imagem dele está ficando cada vez pior. Então, eu acho que agora, essa última medida da Folha, ele brigou justamente com os órgãos de imprensa, que eles começam a fazer aquilo que fizeram com o Lula. Fica batendo. E se ele não der, o Lula, o que acontece? O Lula se sustentou, o Lula, Dilma, o PT, se sustentaram por muito tempo no poder pelo seguinte, porque apesar da mídia ficar batendo neles o tempo inteiro, o povo ia bem. Eles estavam dando muito para o povo, as pessoas estavam ganhando mais, as pessoas estavam vivendo melhor, os salários estavam subindo, o desemprego era desse tamanhinho, então eles não conseguiam. Agora, quando é que o governo Dilma, quando é que o PT, quando é que o Lula afundaram? Quando foi que eles afundaram? Quando surgiu um problema na economia e as coisas começaram a ficar difíceis. E nem eram tão ruins quanto hoje, mas começaram a piorar, a vida das pessoas começou a piorar por causa da sabotagem da Lava Jato, né? A Lava Jato sabotou a economia brasileira
E aí a Dilma caiu e o Congresso não... Olha, filho feio não tem pai, gente. Não acreditem que o Bolsonaro ou que qualquer um vai se manter no poder se a população tiver com raiva dele. O Temer ficou um tempo porque o mandato dele já estava por um fio. Agora você vai ter um ano eleitoral. Se o Bolsonaro continuar perdendo a aprovação e a situação continuar do jeito que está, é o que disse a Simone Tebet. Já era. Além do que, com a quantidade, como os especialistas bem disseram, com a quantidade de possibilidades de pedido de impeachment, é o que ele falou, é que os especialistas disseram aí, é só escolher qual o motivo para derrubar ele. Ou você pode colocar todos os motivos, né? E são muitos, são muitos. Esse da Folha, por exemplo, nem é o mais grave, mas é muito grave, porque ele está dirigindo uma licitação, ele está fraudando uma licitação. Ele está tirando um concorrente de peso. Ele não pode nem ajudar, nem prejudicar as empresas que fazem jus. O dever do presidente da República é o seguinte, ele vai lá, ele escolhe os melhores, cada um dá seu preço, e quem tiver o melhor preço, ganha. Ponto final. É só isso que ele pode fazer. Qualquer coisa que ele fizer fora disso é crime. Tem uma lei, a lei de licitação. Essa é uma das coisas, tem muito mais. Por exemplo, as ameaças dele à democracia, você tem o decoro do cargo, é ele se portar bem. Um presidente que elogia tortura, elogia golpe militar, elogia ditadura, ele está ferindo o decoro do cargo. Ele tem que se comportar bem, ele tem que se portar como um democrata, como um sujeito de respeito. E só um vagabundo desqualificado é que defende um regime que torturava, matava, assassinava, estuprava, roubava, como roubou a ditadura militar no Brasil. Então, pessoal, eu acho que o Brasil está aos poucos, se conscientizando, se libertando, e é bom a gente ver que aqueles todos que tramaram o impeachment da Dilma, aqueles todos que fizeram tanta força para prender o Lula, eles estão vendo as consequências do que eles fizeram e quanto é ruim para a sociedade fazer o que eles fizeram. Eles não vão dizer, eles não vão reconhecer, mas todos eles estão vendo que o que eles fizeram, o golpe de 2016, a prisão ilegal e falsa do Lula sobre atos de corrupção indeterminados, jogou o Brasil no buraco que ele está e nós vamos afundar ainda mais. Infelizmente, eu digo para vocês, eu não posso esconder a verdade, eu sei o que eu estou dizendo e eu afirmo, o Brasil vai empobrecer muito ainda antes de sair dessa. Infelizmente, foi uma escolha que o nosso país fez e nós vamos ter que pagar por isso, mas eu espero, pelo menos, que a gente aprenda com esse erro, né? Eu não votei no Bolsonaro, você não votou no Bolsonaro, mas quando a sociedade, a maioria votante, né? Não foi a maioria do povo que elegeu o Bolsonaro, mas foi uma maioria votante que se enquadrou nos parâmetros legais, elegeu esse sujeito e agora todos nós vamos pagar por isso, mas a gente vai ter que aprender, né, principalmente essa maioria que está se ferrando pela decisão de uma minoria, vai ter que aprender o que acontece quando a gente não vota, né? Todos aqueles que ficaram, principalmente gente de esquerda, que ficava acusando o PT e falando aquelas bobagens, tá? Essas pessoas hoje, minha amiga, meu amigo, elas estão vendo, principalmente as que eram de esquerda, aquilo que custa para uma sociedade a irresponsabilidade. O voto é uma conquista. Não votar, não abrir mão do voto, é você passar um cheque em branco e você se arriscar
Imagine o nível de irresponsabilidade que precisa para deixar eleger um Jair Bolsonaro, fazer como fez, por exemplo, o Ciro Gomes, que abandonou o Brasil e foi para a Europa, deixando o Jair Bolsonaro. Ele nem lutou para evitar a vitória do Bolsonaro. É gente como Ciro Gomes que é responsável, mais responsável que os bolsonaristas, por tudo isso que o Brasil está vivendo. Então, minha amiga, meu amigo, eu espero que todos vocês entendam tudo o que está acontecendo, porque assim como a prisão do Lula teve um limite, tudo tem um limite, inclusive o Bolsonaro. E o limite dele, na minha opinião, já foi atingido. Esse cara vai cair. Pessoal, minha amiga, meu amigo, quero desejar bom domingo para todo mundo e um grande abraço e até amanhã.